Quando a gente inicia a nossa caminhada com Cristo, a gente costuma passar por um processo de remissão, né? Um processo de arrependimento, um processo de transformação, onde a gente libera perdão, a gente acessa muita coisa da nossa história, né? E inicia uma nova, né? Uma nova história sob a perspectiva bíblica, sob a perspectiva da palavra e daquilo, né, que o Senhor vai trabalhando no nosso coração e depositando em nós como missão e como propósito aqui nessa terra, né, que é falar e propagar esse amor, né, que nos alcançou, sobre a salvação, sobre esse perdão que nos alcança. Uma das coisas, porém, né, que nós esquecemos no meio dos nossos ritos religiosos e dessa estrutura, que é uma bênção, mas que muitas vezes não é completa, é que nós também precisamos, né, passar por processos em que nós vamos liberar perdão a nós mesmas. E às vezes a gente pensa que esse perdão, né, de si próprio tem a ver apenas com as nossas últimas falhas, os nossos últimos erros, esses que nós cometemos como adolescentes, como adultos, né? Mas nós esquecemos que a gente carrega uma bagagem e que a maior parte da forma como nós nos sentimos tem a ver com os nossos primeiros anos de vida. Muitas vezes ali foi embutida uma culpa, uma humilhação ou uma injustiça ou até mesmo uma rejeição que nós carregamos durante uma vida inteira e que mesmo depois que nós iniciamos o nosso processo e a nossa caminhada com Jesus, isso fica encoberto diante dos nossos olhos. Quando eu comecei a entender que eu era resultado da forma como eu enxergava e que a maneira como eu fui programada para enxergar tinha tudo a ver com a criança que eu fui, né, e com a forma como eu percebi os fatos da minha vida, isso foi de um discernimento, de um esclarecimento para mim, porque eu pude parar de me culpar e parar de repetir comigo mesma essa cultura punitiva, né, essa cultura de culpa por estar fora daquilo que se espera, né, da sua pessoa, daquilo que se espera de resposta padrão, e eu pude começar a acessar de fato aquilo que lá atrás gerou essas marcas, né? Com acolhimento, com discernimento, com autoconhecimento, né? Deixa eu entender o porquê, ao invés de ficar me questionando, né, por que eu estava sentindo aquilo, eu comecei a buscar a origem, a raiz daquela visão, a raiz daquela visão que, por mais que tivesse deformada, é uma visão legítima, era como eu estava me sentindo. E quando a gente é criança, a primeira coisa que falam pra gente é: para de reclamar, para de chorar, para de fazer pirraça, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Então a gente é completamente dissociado da nossa essência, né, da nossa expressão natural de ser, né, de ser humano, de ser indivíduo. E começa a se calar. E a gente vai repetindo esse padrão de punição, né? Nas nossas casas, nos nossos lares, nas igrejas, nas pregações, nos nossos congressos. Tudo, né, o que permeia a nossa vida tem esse caráter punitivo, esse caráter de culpa, em que a gente não pode, a gente não deve se sentir insatisfeito, não deve se sentir infeliz, não deve, né, manifestar essa insatisfação, que na verdade não tem às vezes nem a ver com aquilo que você está vivendo agora, mas com aquilo que você trouxe lá de trás e que você sequer pôde expressar. Eu já vivi diversas situações com os meus filhos ou com meu marido, de estresse, de tensão, e vinha, né, de dentro de mim um sentimento tão ruim, tão pesado, né, um ressentimento tão forte, que eu ficava assim: não, peraí, tem alguma coisa errada, não é possível que esse ressentimento, que esse sentimento, que essa emoção, ela nasceu aqui. E na verdade não,
A maior parte das nossas reações, né, e das nossas emoções, que às vezes são exacerbadas, potencializadas, elas nasceram lá atrás, onde elas precisaram, onde elas tiveram que ser caladas, né, por essa imposição de cultura punitiva, desrespeitosa, né, que vai passando de geração em geração e que, na minha opinião, é a grande maldição hereditária, porque é ali em que nós somos separados da essência divina, separados da essência, né, do fôlego que o Senhor liberou sobre nós com todas as suas características, o seu DNA, né, dentro de nós, e aí a gente começou a ser separado da nossa essência, porque a gente não era bom o suficiente, porque aquilo que a gente fazia não era aceito, porque a forma como a gente se expressava e manifestava, né, era inadequado, e a gente vai sentindo esse sentimento de inadequação ao longo da nossa vida, e isso vai gerando resposta para a forma como a gente passa a enxergar, né, os nossos episódios e tomar as nossas decisões. Todo ser humano já nasce com necessidades básicas essenciais. E à medida que ele não consegue perceber que é suprido nessas necessidades, vão sendo gerados vácuos, né? Vão sendo gerados buracos, vão sendo geradas feridas, vão sendo gerados traumas, que são experiências emocionais desagradáveis, que é você não ter aquilo que é essencial para você sobreviver. É uma questão de sobrevivência, nós nos sentirmos supridos com amor, com pertencimento e com equilíbrio. À medida que, como crianças, mesmo que vindas de um lar completamente estruturado e de famílias funcionais, é possível que uma criança não perceba as suas necessidades emocionais satisfeitas, e isso daí vai gerar, né, uma série de padrões que ela vai repetir ao longo da sua vida. E é disso que se trata o conceito da criança interior ferida. Quando a gente entende que uma criança não tem condições, não tem capacidade de processar emoções, de processar esses traumas, né, ou essas necessidades que ela não quer dizer que o pai ou a mãe não deram, mas quer dizer que ela não se sentiu atendida. Às vezes a criança não se sentiu suprida. E é por causa disso que são desenvolvidos os nossos traumas e feridas. Não necessariamente por aquilo que nos foi dado, mas pela forma como nós recebemos. Se nós de fato fomos supridos, né? Se de fato nós fomos saciados com aquilo que nós recebemos. São nas feridas que vão nascendo essas versões distorcidas de nós mesmos, distorcidas da essência a qual nós fomos feitas. E nós nos perdemos de todo o potencial de abundância que Deus liberou sobre nós. E essa é a razão de tantas vezes nós estarmos totalmente separadas dessa essência tridimensional, de não conseguirmos perceber as necessidades do nosso corpo, de não conseguirmos perceber as nossas necessidades emocionais, sequer os nossos desequilíbrios emocionais. Cada criança vai ter uma interpretação própria de tudo aquilo que ouviu, de tudo aquilo que ela passou. Às vezes, irmãos criados na mesma casa, com os mesmos pais, no mesmo contexto, vão ter estilos de vida completamente diferentes. Por isso que passar pelo processo de ressignificar a nossa história é muito pessoal e intransferível. Não tem como a gente delegar para uma liderança, não tem como a gente culpar ninguém, né? Não tem como a gente delegar para uma liderança, para o marido, para os filhos, essa ressignificação da nossa vida, desses traumas, né? Porque cabe a nós entendermos como que nós recebemos cada uma dessas marcas, e a partir disso a gente entra nas práticas emocionais, a gente visita esses lugares, a gente acolhe aquele sentimento, né, que nos permeou, aquele sentimento que nos deformou, aquele sentimento que gerou em nós aquela determinada visão, aquela determinada concepção de vida, e aí a gente consegue, né, através, eu acredito que de uma ação do Espírito Santo, de uma ação divina, nos reconectar com essa essência original. Nossa criança interior é um sistema de crenças e valores que nós construímos a partir das nossas experiências, vivências e exemplos. É o parâmetro, é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. E quanto mais nós conhecemos a nossa criança interior,
identificando e acolhendo as suas necessidades, a gente consegue restaurar, né, essa lente, essa visão. E no caso de quem tem filhos, restaurar a nossa relação com as crianças exteriores. E essa foi uma questão que aumentou muito meu nível de felicidade, porque quem sofre por repetir padrões a que foi submetido enquanto criança com os próprios filhos, sabe o tanto que isso é doloroso e desgastante. E nós só conseguimos romper de fato esses padrões quando a gente sara a nossa própria criança. Porque enquanto essa cura não começa a acontecer, a gente continua repetindo os padrões. A gente fala que não vai mais gritar, que não vai bater, que não vai desrespeitar a essência da criança, que não vai ter mais, né, uma educação desrespeitosa. E isso até dura durante um tempo, 1 semana, 2 semanas, mas é uma mudança que não permanece, porque a mentalidade continua a mesma. Enquanto o processo, né, de sarar a nossa criança interior ele não acontece, a mentalidade, o sistema de crenças e valores, ele permanece intacto. A gente mudou só na teoria, mas no inconsciente continua registrado da mesma maneira. Por isso que as práticas emocionais, elas ressignificam, editam as memórias no inconsciente para que a gente pare de projetar aqui fora o que está dentro. Agora, é claro que esse processo ele não acontece de uma vez e que mesmo ele já em andamento, a gente não se torna pais e mães perfeitos. Pelo contrário, nós recebemos a oportunidade de manifestar a humanidade com os nossos filhos, de reconhecer os nossos erros, de fazer um pedido de desculpa e de reforçar com a criança de que ela não merece ser tratada daquela forma, que mesmo que, olha, eu perdi a cabeça, falei alto com você, eu acabei te dando um tapa, eu te desrespeitei, eu não consegui entender qual que era o seu sentimento. Então a criança, ela não vai crescer com aquela culpa, né, com aquela inadequação, que eu não sei se foi o seu caso, mas a maior parte, né, da população, mais de 80%, né, da nossa população, ela é criada, né, ela é educada segundo essa visão, né, segundo essa educação punitiva. Mas é claro que esse é um processo de conscientização. E à medida, né, que nós vamos transformando a nossa consciência e a nossa forma de atuar junto com os nossos filhos, dá para a gente adotar consequências inteligentes, uma educação inteligente. Por exemplo, os meninos estão jogando a casa no chão na hora do almoço. Então, o que acontece? Na hora que a comida cai no chão, ao invés, né, de eu brigar, de eu castigar, de eu punir, eles vão me ajudar a fazer o quê? A limpar a casa. Porque eles vão entender que se cair comida no chão, vai ter que limpar o chão. Quando a criança começa a chorar insanamente, loucamente, ao invés de ficar mais louca ainda, né, com aquela reação da criança, a gente pode fazer o quê? Ajudar ele a se autorregular, porque agora a gente começou a fazer isso com a gente também, né? A gente começa a se autorregular, ao invés de punir a criança pela expressão dos seus sentimentos. Quantas vezes a gente quer passar uma imagem de mestres de nós mesmas, de super adultas, sendo que a própria criança presencia diversas vezes os nossos descontroles emocionais. Então ela vai estar aprendendo, além de se descontrolar, né? Porque a gente não consegue controlar nem a nós mesmos e nós aprendemos por exemplo, né? Ela também vai entender que nós estamos mentindo de alguma maneira, tem algum tipo de engano na nossa forma de corrigi-la, porque por que ela não pode gritar, chorar e descabelar e a gente pode? Então esse olhar de empatia que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai se curando, ele serve para todos os nossos relacionamentos. À medida que a gente vai enxergando e se relacionando melhor com a nossa criança, a gente consegue fazer isso com a criança do outro, né? A gente passa a ter um olhar de amor, onde sara a dor, libera amor. A dor ocupa um lugar dentro de nós e quando ela é sarada, ali nasce o amor. E o amor transborda. O amor sempre transborda.